Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Eu quero compartilhar com você uma palavra que o pastor Roberto deu no culto das 10. E eu queria orar em cima dessa palavra. Não vou pregar não, porque ele já pregou ontem. O pastor Pablo já deu spoiler que ele vai pregar sobre esse texto na quarta-feira. E eu queria então, no culto de oração, orar em cima desse texto, alguns princípios, algumas situações que são ensinadas aqui, e eu queria aplicar nas nossas vidas em oração. Atos capítulo 12, aqui a igreja já estava com algum tempo de caminhada. Aqui a igreja já tinha avançado para Jerusalém, já tinha ido à Judéia, já tinha ido a Samaria, e Paulo já estava prestes a iniciar sua obra missionária. Já no capítulo 13 aqui, ele já estava prestes a iniciar sua obra missionária, e a igreja já estava para alcançar as nações. Então era um tempo de crescimento, era um tempo de avanço, era um tempo de bênção de Deus sobre a igreja. Amém? Amém. Deus vai te abençoar também, diga amém. Amém. Vem um tempo de crescimento de Deus sobre a sua vida também, diga eu creio. Já achamos todos Atos 12? Diz assim a palavra do Senhor: por aquele tempo, o rei Herodes, rei aqui não era que ele era o imperador romano, ele era o governador da região da Judéia. O rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Esse Tiago aqui era o apóstolo. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Será que a gente pode ler o versículo 5 todos juntos? E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Será que a gente pode repetir com mais força só essa parte finalzinha depois do mais havia? Vamos lá, todos juntos? Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, ou seja, passou a festa dos pães asmos, passou a Páscoa, Pedro dormia entre 2 soldados, presos com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Então, saindo Pedro, o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Versículo 11. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei, de fato, o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Vamos orar. Pai, estamos aqui nessa noite e a Tua palavra foi lida, Senhor. E agora nós vamos expor um pouco da Tua palavra, mas especialmente para orar, Pai. Então que no nome de Jesus a Tua palavra venha gerar fé em nossos corações, venha nos fortalecer, venha nos abençoar, Deus, e venha inspirar as nossas orações para que possamos fazer orações eficazes e que tenham resposta, Senhor. Porque nós não viemos aqui para expor o nosso português, a gente não veio aqui para expor nossa filosofia, a gente não veio aqui para falar o vernáculo
perfeito do português, mas a gente veio aqui para orar e ter resposta. Então, como foi a oração de Elias, nós oramos nessa noite. Responde-nos, Senhor, responde-nos. Responde-nos, ó Deus, ouve o nosso clamor e age, intervém, manifesta o teu poder. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Esse era um período, como eu falava anteriormente, em que a igreja estava cumprindo o chamado de Jesus. Porque Jesus já havia dito àqueles discípulos: vocês serão minhas testemunhas ao descer sobre vocês o poder do Espírito Santo. E aí vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, com os fins da terra. Então era um tempo que a igreja estava avançando. Era um tempo que a igreja estava cumprindo o chamado de Jesus. E nesse momento em que a igreja avançava, nesse momento que Deus operava, neste momento que Deus estava abençoando o povo dele, houve uma resistência, houve uma barreira, houve uma luta, se é que eu posso dizer assim, contra aqueles que pregavam o evangelho. Herodes, e aqui ele é uma figura talvez até de Satanás, Herodes começa então a se levantar para impedir ou atrapalhar aquilo que Deus estava fazendo na igreja. Talvez ele, vendo a igreja, já tinha chegado até a Samaria. No capítulo 13 você já vê o início para a igreja chegar aos confins da terra. Então, para a igreja avançar, alcançar novos níveis, sempre, querido, ou normalmente, a gente enfrenta batalhas, a gente enfrenta resistências, a gente enfrenta oposições, a gente vê isso em diversas partes da palavra de Deus. Por exemplo, Davi, ele foi ungido rei de Israel. Mas logo em seguida, quem é que se levantou? Cadê os irmãos da escola bíblica dominical? Quero ver agora. Quem se levantou assim que Davi foi ungido? Quem se levantou logo em seguida? Não foi o rei não, estou te dando uma chance. Alguém que era muito alto, como é que era o nome dele? Se eu falar que é gigante, fica mais fácil? Pô, Saul não era gigante não, gente, era o Golias. Golias se levantou. Logo assim que Davi foi ungido rei, Golias já se levantou, Golias já se apresentou. Então o desafio já estava diante daquele que seria o rei de Israel. Salomão, nós estudamos, aí quero ver quem vai acertar. Nós estudamos essa, hein? Oração de Salomão. Salomão pediu o quê? Sabedoria. Logo após ele receber a sabedoria, o que aconteceu? Duas mulheres foram lá para falar com Salomão. Uma estava com o filho morto, e ela dizia que o filho que tinha morrido não era o dela, era o da outra. Então perceba que assim que ele recebeu a unção, assim que ele recebeu a bênção de Deus, um desafio se colocou diante dele. E algo semelhante aconteceu aqui. Deus estava para expandir a igreja, trazer crescimento para a igreja, e um desafio apareceu. E eu quero talvez aplicar isso. Talvez você esteja vivendo um tempo de desafios, e você pensa: meu Deus, minha vida vai acabar. E Deus está dizendo para mim, para você: calma, esse desafio é só um prenúncio de que vem crescimento de Deus sobre a sua vida, vem bênção de Deus sobre a sua família, vem milagre de Deus sobre esta igreja. Se você crê, diga amém. Houve ali uma oposição. E o que me chamou a atenção é que às vezes nós focamos muito na vida de Herodes, na oposição de Herodes. Mas preste atenção que a Bíblia faz questão de revelar a nós que havia uma oposição de Herodes, mas ele fez isso também porque o texto diz que ele percebeu que os judeus também gostaram daquilo.
Então perceba que era uma oposição não só do rei, não só do governador, mas era uma oposição do povo judeu contra aquilo que Deus estava fazendo por meio da igreja. E isso às vezes acontece, queridos. E eu queria que você prestasse atenção nisso. A vida de fé, às vezes, traz oposições. A vida de fé, às vezes, o inimigo, ele se levanta, ele tenta resistir àquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. E isso não é para a gente ficar nem com medo, diga amém, por favor. Amém. E nem surpreso, diga, eu creio nisso também, pastor. Porque tem uns irmãozinhos que quando o diabo faz alguma coisa, ele fica surpreso. Ai, meu Deus, o diabo, meu irmão. Jesus, ele já nos deixou alertas quanto a isso. Ele já nos deixou precavidos e já nos deu as armas para vencer isso. Amém? Amém. Então não preciso ficar com medo nem surpreso. Mas eu preciso estar vigilante, atento e combater o combate que Deus colocou para nós. E no caso aqui, infelizmente, a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Você entende isso, não entende? Amém. Mas o inimigo às vezes usa pessoas. Usa. A minha luta não é contra a pessoa, mas eu preciso ter um discernimento de entender o que é que está por trás daquela situação. Às vezes, a gente vai, por exemplo, numa causa na justiça, e você está ali, você está pedindo alguma coisa, e às vezes tem um funcionário lá que está pegando o teu processo e está botando para baixo. É o inimigo, às vezes aquele que está inspirando ele, tocando o coração dele. Às vezes é porque ele sabe que nós somos crentes, ele tenta atrapalhar a vida do cristão. Essas coisas acontecem, queridos. E nesse momento é que nós precisamos estar atentos e vigilantes, e que a oração é que faz toda a diferença. Eu tenho como ver o que está acontecendo lá no fórum? Não. Mas se eu orar, Deus está vendo? Se eu orar, Deus pode operar? Se eu não sei qual funcionário está mexendo lá no meu processo, mas se eu orar, Deus pode fazer com que ele faça aquilo que é certo fazer? Então nessas horas, a oração faz toda a diferença. E eu queria que nós orássemos nessa noite sobre isso. Oposições, lutas que se levantam contra nós, e que a gente quer ver uma intervenção de Deus nas nossas vidas. Amém? Amém? Amém. E uma coisa que eu queria falar aqui também nessa hora, é que o texto fala que Tiago, que também era apóstolo, ele foi martirizado, ele morreu naquela situação ali. E logo em seguida Pedro foi preso. E eu queria trazer isso para nós também hoje. Queria aplicar essa verdade nas nossas vidas. Porque muitas vezes a gente faz um tratamento médico, por exemplo, e alguém diz para nós, você está com tal enfermidade, você está com câncer, você está com isso, você está com aquilo. E quando as pessoas falam essas coisas para nós, muitas vezes qual é o nosso pensamento? Meu pai já morreu disso. Minha mãe já morreu disso. O irmãozinho da igreja que eu conheço morreu disso. Qual é o nosso pensamento? O fulano morreu, o outro morreu. Chegou a minha vez. Às vezes situações que passam no casamento. Passa uma crise no casamento, passa um problema no casamento. O que a gente pensa? Minha mãe já separou. Meu irmão é divorciado. O que a gente pensa? Meu casamento acabou também. Às vezes a gente pensa, o chefe chamou o fulano, mandou embora. O chefe chamou outro fulano, saiu. E o chefe me chamou. E aí, o que a gente pensa? Vou ser mandado embora. Minha vida financeira. E aqui nesse texto, querido, eu não sei explicar porque Deus não livrou Tiago, mas livrou Pedro. Mas uma coisa eu sei, está escrito. Tiago morreu, mas Pedro recebeu o livramento.
E eu queria aplicar essa verdade na minha e na sua vida. Eu não sei que situações que você possa estar vivendo que parece ser uma sentença. Já aconteceu com fulano, já aconteceu com Beltrano. E o filho da fulana se envolveu com coisa errada. Tá usando drogas, tá bebendo, tá fazendo isso. E meu filho talvez está chegando numa idade, agora chegou a minha vez. E Deus está dizendo para mim, para você, meu filho, minha filha, confia em mim. Vai ter livramento para você. Não é porque aconteceu na vida do outro, não é porque aconteceu na vida da sua família, não é porque aconteceu na vida do vizinho que vai acontecer na sua vida também. Tem milagre de Deus para as nossas vidas, tem escape de Deus para as nossas vidas, tem livramento de Deus para as nossas vidas. Diga amém. Vai ter saúde para nós, vai ter prosperidade para nós, vai ter provisão de Deus para nós, vai ter bênção de Deus para nós. Não sei explicar o porquê, queridos. Quando chegar no céu a gente pergunta. Mas uma coisa eu sei, aqui houve livramento para Pedro. E para eu concluir essa reflexão nossa, para a gente orar, aqui houve uma sucessão de milagres, queridos. Porque um anjo apareceu, iluminou o lugar, falou com Pedro. Ele falou com Pedro, acordou Pedro, iluminou o lugar e ninguém acordou. Olha só que coisa maravilhosa. Talvez eu pregue um dia sobre isso, não vou pregar sobre isso não, mas tem ações de Deus que desperta uns e dorme outros. Mas vamos deixar isso para uma outra mensagem. Então, um milagre aconteceu. Pedro se levantou, cadeias caíram, portões se abriram, e não só aqueles que estavam ali ao lado dele, mas imagina um presídio, quantos soldados não tem ali? E nenhum deles viu a Pedro, ou não acordaram, não sei o que aconteceu ali, mas ele saiu, queridos. Milagres sucessivos aconteceram. E eu queria trazer essa palavra para mim e para você também. Talvez o que você precise não é de um milagre só, mas são de milagres sucessivos. Aleluia. Pastor, eu preciso de um bom emprego, mas eu preciso de um bom emprego que também me dê uma boa renda. Pastor, eu não preciso só de cura numa área, eu preciso que Deus cure o meu coração, eu preciso que Deus cure o meu rim, eu preciso que Deus cure, e Deus está dizendo para mim e para você, eu sou o Deus que faço diversos milagres se for necessário para abençoar o meu povo. Amém? E para eu concluir nessa questão de milagres, muitas vezes nós estamos pressionados pelo tempo, pelos prazos. E o texto diz aqui no versículo 6, na noite anterior ao dia que que Herodes iria apresentar Pedro ao povo. Ou seja, no último dia do prazo, o livramento chegou. Eu queria liberar essa palavra sobre as nossas vidas. Talvez você esteja pressionado pelos prazos da vida. E meu Deus, eu estou com essa idade já, será que vai acontecer isso? E meu Deus, eu estou com essa idade já, será que vai sair meu dinheiro? E Deus, eu vou me apresentar ao médico, aí o que vai fazer, o que vai ser de mim? Senhor, eu vou ter que ir lá, me apresentar naquela causa, diante do juiz, como é que vai ser isso? E Deus está dizendo para mim, para você, calma meu filho, eu não estou atrasado, eu sei exatamente a hora que você vai se apresentar, eu sei exatamente a hora que o resultado vai sair, e eu já tenho um milagre preparado para você. Eu não estou atrasado, e se precisar fazer sucessivos milagres acontecerão nas nossas vidas, porque o Deus, Ele é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Aplauda o Senhor com o seu melhor nessa hora. Deus não vai deixar o prazo vencer. Diga para o teu irmão, Deus não vai deixar o prazo vencer. Tu já atrasou um boleto, meu irmão? Já. Eu já atrasei um boleto. Vários, né? Graças a Deus, a gente atrasou e Deus nos deu condição de pagar. Aleluia. Deus não vai chegar atrasado nas nossas vidas, meu irmão. Deus não paga boleto atrasado, Ele chega na hora.
Na hora certa ele chegou, no dia certo o milagre aconteceu. Antes de tudo o desespero acontecer, o milagre aconteceu na vida de Pedro. E uma coisa que a gente precisa orar então, é que Deus me dê paz. Amém. Pedro estava no último dia. Como é que você fica? Hoje é segunda-feira. Como é que você fica no domingo, sabendo que a segunda-feira tu tem que pagar o boleto e tu não tem dinheiro? Como é que você fica? Tu dorme? Fala sério, tu dorme? Confia em Deus? Pra botar foguete. Confia em Deus. Confia em Deus. Isso mesmo, irmão Socorro. Como é que a gente fica, queridos? Desesperado, ansioso, angustiado. O que eu posso fazer? Pedro teve paz, querido. O prazo estava chegando, mas ele teve paz de que Deus estava no controle da vida dele. Deixa eu liberar essa palavra sobre a sua vida também. Levante a sua mão direita e a mão esquerda coloca no coração. Pai, no nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra sobre a tua igreja, uma palavra de paz. Eu libero a paz do Senhor sobre o teu povo, no meio dos prazos da vida, das pressões que o tempo traz sobre nós, especialmente nós que olhamos, a maioria que já tem uma certa idade, a gente pensa, já estou ficando velho, já estou ficando isso, meu tempo está passando, e Deus está dizendo para mim, tenha paz, confia em mim, porque eu tenho todo o tempo do mundo para fazer aquilo que precisa ser feito. Talvez você pense que o tempo está passando porque você acha que Deus precisa de muito tempo para fazer alguma coisa, e Deus está mostrando para mim e para você que em uma noite de sucessivos milagres pode acontecer e a sua vida mudar completamente. Então receba paz nessa hora, receba a graça de Deus nessa hora, receba a força de Deus nessa hora para permanecer firme diante das esperas, porque o milagre já está chegando. Diga amém. Aplauda ao Senhor com o seu melhor. Então se coloque de pé. Eu queria orar por você. Em primeiro lugar, eu queria orar por você que precisa de um milagre. Que é o que o texto mostra. Um milagre. Ou sucessivos milagres. Eu preciso de sucessivos milagres, Senhor. Seja na área financeira, na saúde, família, ministério. Mas eu queria que você apresentasse ao Senhor. O que é uma cadeia hoje? Qual é a sua prisão hoje? Qual é o seu impossível hoje? Pai, nós estamos aqui num culto de oração, Pai. E culto de oração, ele é culto de milagres. É culto de resposta. Então nessa hora, eu quero colocar a vida do meu irmão nas tuas mãos. Como aconteceu aqui com a igreja, era um tempo de crescimento, era um tempo de expansão. E a tua palavra nos diz, Senhor, que, como disse Jó, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu quero liberar essa palavra sobre a vida do meu irmão e sobre esta igreja. Os planos e os propósitos de Deus para a vida do meu irmão, os planos e propósitos de Deus para esta igreja não serão frustrados pelo diabo. Em nome de Jesus, não serão frustrados pelo império das trevas. Em nome de Jesus, tudo aquilo que Deus queria fazer de crescimento ali, e o inimigo tentando impedir, Deus jogou por terra. Então que no nome de Jesus, tudo aquilo que está tentando atrapalhar ou impedir o crescimento do meu irmão, o avanço do ministério desta igreja, o avanço da prosperidade do meu irmão, o crescimento da saúde dele, que todo o mal caia por terra nesta hora. Toda a influência espiritual, maligna, seja repreendida agora na autoridade do nome de Jesus. E eu quero também colocar toda a influência maligna sobre pessoas, Pai.
A nossa luta não é contra pessoas, mas toda a influência demoníaca sobre pessoas, nós queremos que tem tentado prejudicar a nossa vida, prejudicar esta igreja, prejudicar a nossa família, que essa operação das trevas caia por terra agora, no nome de Jesus. Será que você pode falar, há poder no nome de Jesus? Você pode clamar nessa noite, nós cremos no poder do sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus, há autoridade nesse nome, e nós utilizamos dessa autoridade para repreender todo o mal, toda resistência, toda incredulidade, toda dúvida, que todo mal caia por terra. E nós te pedimos, ó Pai, move o teu Espírito, como já clamávamos aqui, envia os teus anjos, ó Pai, como aconteceu nesse trecho, e que no nome de Jesus milagres aconteçam, curas aconteçam, muda a nossa sorte da noite para o dia, muda a nossa sorte, Deus querido, de uma hora para outra. Faz coisas extraordinárias para que o teu plano aconteça. Faz milagres, ó Deus, para que o crescimento chegue na vida do meu irmão, o crescimento chegue nesta igreja, para a honra e glória do teu nome. Faz maravilhas, faz milagres sucessivos, restaura casamentos, Pai amado, em nome de Jesus. Aviva a tua obra no meio do teu povo, Pai. Aviva a tua obra no meio do teu povo. Cancela todas as sentenças, Pai, contra as nossas vidas, contra essa igreja. Sentenças de morte, Pai, sejam canceladas nesta hora. Não só morte física, Pai, mas quantos olham para as nossas vidas e dizem, e esse aí já morreu, esse aí não vai dar mais em nada, esse aí não vai chegar mais a lugar nenhum. Colocar uma barreira dizendo, esse aí não cresce mais, ele não vai além disso. Mas eu libero uma palavra de crescimento, eu libero uma palavra de prosperidade, eu libero uma palavra de avanço sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Receba um milagre nessa hora, meu irmão. Receba milagre nessa hora, meu irmão. Receba vitória nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Mas eu queria fazer ainda mais uma oração. Você veio aqui para orar, meu irmão. E o texto diz que houve um livramento para Pedro, porque havia oração incessante da igreja. Nós somos a igreja hoje. Será que tem alguém que precisa de um livramento também? Você já orou por você, eu já orei por você. Mas vamos orar, vamos lembrar de alguém? Vamos orar por alguém? Clamar por pessoas, talvez da nossa família, que precisam de um livramento, que também estão em cadeias, e você quer ver um milagre acontecer nesta vida. Eu quero chamar aqui Diácono Wellington para levantar esse clamor. Glória a Deus. Aleluia. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, nós agora colocaremos nomes, Senhor. Sim, Senhor. Nomes de pessoas, Pai, que precisam de um milagre, que precisam de uma cura, que precisam de uma libertação do império das trevas, Senhor. Nome de pessoas, Pai, que precisa de uma porta de emprego. Nome de pessoas, Pai, que precisam, Pai, de uma orientação, Pai. Nome de pessoas, Senhor, que precisa de um livramento na área da saúde mental. Nome de pessoas, Pai, que precisam se livrar, Pai, de endividamento. É verdade, grave, Senhor. De corrente de escravidão, Pai, na mão de agiotas, Pai. Ô Senhor, nome de pessoas que estão internadas, que estão agora no leito, Pai. Nome de pessoas que estão desenganadas, Senhor, por doenças que o homem ainda não sabe, Pai. Os médicos não sabem curar, não sabem nem diagnosticar, Pai. Queremos colocar em Tuas mãos, Senhor, nome de crianças e adolescentes, Pai, que estão sendo vítimas, Senhor, de ataque do inimigo, Pai, de laços de morte, Pai, por suicídio, Senhor. Ô Senhor, queremos colocar nome de pessoas que foram ofendidas, Pai, que foram magoadas, Pai, que estão traumatizadas, Pai, que não querem saber de igreja.
não querem saber de evangelho, não querem ouvir falar de Deus, Pai, porque estão magoadas e marcadas, Senhor. Oh Deus, queremos entregar em Tuas mãos essas vidas, Senhor, porque, oh Deus, Tu deu oportunidade, Pai. Tu tem nos dado tempo, Pai. Aleluia. Tu és o Senhor do tempo, mas Tu tem nos dado tempo para que essas pessoas sejam tocadas, Pai. A Tua igreja ainda está na terra, Pai. Se ela ainda está na terra, Pai, que é para receber aqueles que ainda estão de costas. A Tua misericórdia está se renovando a cada dia, Pai, antes da Tua vinda, para aqueles que estão de costas para Ti, Pai. Então, meu irmão, minha irmã, fala agora o nome, fale em pensamento, fale no seu coração, fale no nome de Jesus, fale o nome da pessoa que tu quer colocar agora. Em nome de Jesus, eu quero colocar a vida da Jéssica, a vida da Janaína. Oh Deus, quero colocar a vida da Vivian, Senhor. Oh Senhor, quero colocar a vida da irmã Conceição. Aleluia. Oh Deus, quero colocar agora em Tuas mãos também a vida da Ana Maria, que pediu cura, Pai. O Almir, que pediu cura, a vida do Rogério, da Cátia, do Djalma, pedindo libertação e salvação por ele, Senhor. A vida da Maria pedindo cura, a vida da Maria do Carmo pedindo salvação e libertação, a vida da Fátima pedindo libertação, Senhor, a vida do Marlon pedindo cura, Senhor, cura a enfermidade, Pai, opera naquele organismo, Senhor. Oh Senhor, cura o Luiz, Senhor, abençoa a família Souza, Pai, pedindo salvação para essa família, opera um milagre nessa casa, Senhor. Oh Deus, faça essa família se reconciliar, Pai. Oh Deus, traga a família para os Teus pés, Pai. Abençoa o Tiago com cura, salvação e libertação. Abençoa o Sérgio e a família dele com salvação e libertação, Pai. Esses nomes estão chegando aqui, Pai. Oh Deus, ouve o nosso clamor. Ouve a Juliana Cavalcante Ribeiro, Pai. Tome também a família Rodrigues, a família Pimentel, a família Miranda, Pai. Faça o milagre, opera nessas 3 famílias, Senhor. Para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Toma a Larissa e a Mina também, Pai. Proteja, Senhor. Minha filha, minha neta, o Gelson, liberta ele, Senhor. Abençoa o Alexandre Pinto, Pai. Salvação na vida dele, Pai. A Carol, Pai, visita ela com cura, visita a Aline com cura. Visita o Vitor com cura, Pai. Visita o Vitor Vilela, Senhor. Amém. Cura, Jesus, cura Esther, Cura, Senhor. sim, Senhor. Abre uma porta de emprego, Pai. Uma porta de emprego, Pai, com uma bênção, que tenha uma renda abençoada, Pai. Para Simone, Senhor. Oh, Deus, Senhor João, Fábio, Yuri com libertação e salvação, sim, Deus, Pai. aleluia. O Cláudio e a Elizabeth, Milagres, Pai. Cura e restaura a família dela, Pai. Oh, Senhor, estamos entregando, Senhor, esses nomes, Pai. Estamos entregando, Pai, o que o nosso coração foi tocado pelo Teu Espírito. Amém, Senhor. Para pela fé, Pai. Em nome de Jesus. Essas pessoas receberam o milagre. Um milagre em sequência, Pai. Um milagre em sequência, Pai. Para que Seu nome seja glorificado, para que Teu nome seja honrado, para que Seu reino se expanda aqui na terra, Senhor. Oh, Deus. E para que todas essas nossas orações tenham uma resposta, Pai. Tenham uma resposta, assim como Tu fez com Teus servos, Pai. E todas essas orações foram respondidas, Pai. As orações incessantes, Pai, foi respondida por milagres sucessivos, Pai. Então responda-nos, Senhor. Responda-nos, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Não para a glória de homens, Pai, mas para a Tua glória, Pai. Para que Teu nome seja reconhecido como o nome acima de todos os nomes, o Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus e a terra, mas também que cura, mantém e nos sustenta com mão forte. E assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. 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 Sente um pouquinho. Vamos orar mais um pouquinho depois, mas deixa eu dar os avisos aqui. Amanhã, terça-feira, culto tarde da bênção. O pastor Pablo vai estar aqui ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Próxima quarta-feira, culto da palavra, às 19h30.
Ele vai estar aqui continuando a mensagem de quarta-feira passada, falando também sobre milagres. E você pode estar junto conosco às 19h30. Sexta-feira pela manhã, a reunião de oração, de consagração às 7h30 da manhã. E no próximo domingo, abril já está aí. Aleluia. E no próximo domingo nós estaremos aqui 8, 10h30 com o pastor Roberto. Às 18 horas, o pastor Pablo vai estar ministrando a palavra de Deus. Eu quero encorajar você a estar junto conosco, porque no próximo domingo será a ceia do Senhor. Então, você que é membro dessa igreja, temos membros dessa igreja aqui nessa noite, então você não pode faltar, esteja conosco para juntos, a família da fé, estar aqui reunida neste culto de celebração, de gratidão, de alegria, pela aliança que Deus fez conosco através do sacrifício, do sangue e do corpo do Senhor Jesus. Então você esteja conosco fazendo parte disso. Lembrando, no domingo, no dia 13, sem ser esse primeiro domingo ou segundo, nós teremos batismo nas águas às 18 horas, no culto da noite. Eu sei que todos aqui são batizados, mas você pode estar junto conosco, recebendo os novos convertidos e fazendo parte dessa grande festa, e nós encorajamos você a isso. Lembrando também, nossa escola bíblica dominical, eu já falei um pouco sobre isso, então esteja conosco. Nossas turmas são às 7 e 9 horas da manhã de domingo e às quartas-feiras às 18h30, então você pode estar junto conosco. Nessa quarta-feira já tem aula às 18h30. Nessa quarta-feira nós vamos estudar sobre a oração de Jonas, né? Essa quarta-feira, e na próxima sobre a oração, no domingo, a oração de Moisés. Eu encorajo você a fazer isso, para que você possa aprender um pouco mais sobre Deus, sobre oração, e assim possamos ter orações mais eficazes e com resposta. Amém? Amém. Graças a Deus. Eu quero convidar você, como o pastor Roberto, normalmente ele não faz isso, mas nesse domingo ele pregou um texto às 8 e outro texto às 10h30. E no texto que ele pregou às 8 horas, que ele pregou sobre Ageu, é aquele texto que todos nós conhecemos, em que o povo de Israel estava vivendo um tempo de retorno do cativeiro. Então eles estavam retomando as suas atividades, reconstruindo o templo, reconstruindo todas as coisas. E você já fez obra em casa? Quem já fez obra em casa? Quando a gente faz obra em casa, uma das nossas preocupações é exatamente com o quê? Custo, dinheiro. Lá em casa, alguns irmãos conhecem onde eu moro lá, é um prédio antigo. Ele foi construído na década do século passado, década de 60. Então, quando a gente mexe em um prédio antigo, qual é o nosso medo? A gente pensa, não, vou gastar, sei lá, R$2.000. Aí tu começa a quebrar e tu vê, tá dando infiltração. Aqui tá com mofo. Aqui tá não sei o que. Aquilo que tu pensou que ia gastar tanto, você vai vendo. Israel voltou para a sua terra e começou a restaurar o templo. E aí eles começaram a ver que os recursos que eles tinham não eram suficientes para reconstruir o templo conforme Salomão tinha reconstruído. Mas só que eles não entenderam algo primordial, queridos. Que os recursos que Salomão utilizou veio da onde? Obrigado, Diácono Alexandre. Falou baixinho, mas falou com propriedade. Veio de Deus, querido. Foi Deus que proveu Salomão, através de Davi, do próprio Salomão, para ter os recursos para construir o templo. Aí Deus vai lá e fala para Ageu, no capítulo 2, usando Ageu para falar a Israel, dizendo, minha é a prata e meu é o ouro. Como que dizendo, fui eu que enviei recurso para Salomão, fui eu que fiz os milagres para que Salomão pudesse reconstruir o templo. Será que eu posso fazer isso hoje, Israel? Pode. Essa foi a pergunta para eles lá, deixa eu trazer para nós agora.
Se Deus enviar recursos para o templo de Salomão ser reconstruído, o templo na época de Zorobabel ser reconstruído, será que o mesmo Deus continua sendo o dono do ouro e da prata para trazer recursos para mim e para você? Amém. Amém, isso mesmo. Então é Deus quem traz a provisão. E só, como nós somos da escola bíblica dominical, né, a gente está em casa, é culto de oração, mas a gente ensina também, né? Não tem como tirar isso de mim. Deus me chamou para isso, fazer o quê? Deus não é o Deus do ouro e da prata não, tá? Ele é o meu Deus e o seu Deus. Ele não é o Deus do ouro, não. Ele é dono do ouro, mas ele não é do ouro, não. Ele é nosso Deus. Nosso, Amém? Esse Deus que é o Deus dono do ouro, mas ele não é do ouro, não. Ele traz provisão e Ele faz milagre nas nossas vidas para que os recursos que nós precisamos para fazer aquilo que Ele nos pede, nós tenhamos. Então nessa noite, noite de oração, noite de clamor, mas noite também de bênção, de resposta de Deus para nós. Eu quero encorajar você a trazer sua oferta, trazer o seu dízimo, fazendo isso com alegria e de todo o coração. Você pode utilizar o Pix, como já está aí na tela. Se você quiser utilizar a máquina, pode utilizar também. Ou se você já tiver trazido a sua oferta separada, pega o envelope e traga aqui à frente. Eu vou estar aqui para receber das suas mãos e abençoar a sua vida. Você que está com a sua oferta pronta, vem aqui à frente, por favor. Quero orar. Ontem foi aniversário do diácono Wellington. Podemos aplaudir ao Senhor pela vida dele. Graças a Deus pela vida do diácono Wellington, que é uma bênção em nossas vidas. E hoje também, eu estava lembrando, hoje é um dia muito especial para mim também. Hoje foi o dia que eu me batizei. Então eu estou fazendo aniversário de 23 anos. Graças a Deus, eu sou muito grato a Deus por tudo que Deus tem feito. Amém. Sou grato a Deus pela vida da diaconisa Dila, eu me lembro. Eu já tinha perdido um batismo, se não me engano, foi em dezembro. E teve esse batismo em março. Ela falou, vai, batiza assim, Rafael. Eu fui meio que temeroso assim, mas batizei. Graças a Deus, né? Amém. Fiquei firme até hoje. Deus operou e eu sou muito grato a Deus por aquilo que Deus tem feito. E ali começou uma obra que ainda não está concluída. Eu ainda sou uma obra em ação ainda, mas graças a Deus que Deus tem recursos para completar essa obra que Ele mesmo iniciou. E eu sou grato a Deus. Vou orar pelo diácono Wellington, orar pela minha vida. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, estamos aqui nessa noite de oração, noite de clamor, noite de bênção, noite de milagres, noite de respostas. E eu quero colocar a nossa vida financeira mais uma vez nas Tuas mãos. Como aqui aconteceu, Pai, da noite para o dia. Talvez amanhã alguém que esteja precisando de uma porta de emprego já possa receber um telefonema, já possa ser chamado para entrevista, já possa receber o e-mail, já possa receber a mensagem. Hoje em dia tem tantos meios de se comunicar, mas que o milagre chegue. Talvez alguém que está aqui esperando um negócio, Pai. Talvez alguém que está esperando ser contratado para fazer um emprego, ser um trabalho, ser contratado, Senhor querido, ser chamado para uma atividade. Faz milagres, ó Pai. Talvez da noite para o dia o Senhor pode dar ideia a alguém de um novo negócio e fazer com que ele prospere. Como eu falava até aqui brincando, nós estamos hoje no último dia do mês de março e talvez alguém já está impressionado pelos prazos da vida para o mês de abril.
abriu, talvez já vai pagar a conta amanhã, já vem credores batendo, pessoas ligando. Pai, no nome de Jesus, faz milagres, Pai. Age em favor do teu povo. Falei aqui de causas na justiça, talvez pessoas tentando prejudicar o meu irmão, ou resistir, ou atrasar, que esses intentos caiam por terra na autoridade do nome de Jesus. Move aí os papéis, Pai, move aí as autoridades judiciárias, para que o processo seja julgado, para que esse inventário seja resolvido, para que essa vitória chegue à vida do meu irmão, à vida da minha irmã, em nome de Jesus. Quero orar, Pai, pela vida do diácono Edson, que completou mais um ano de vida. Que esse novo tempo seja um tempo de bênçãos e de vitórias, de milagres na sua vida, de milagres e vitórias e realizações que tragam grande alegria para ele, para a sua família e para todos nós também, porque nos alegramos com as vitórias dele. Muito obrigado, Pai, também pelos meus 23 anos de batismo. Obrigado, Pai, por essa obra que o Senhor começou, ainda está em operação em minha vida, e eu te agradeço pela vida de cada um de nós. Assim nós oramos, abençoando essas ofertas, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Conforme você for ofertando, se coloque de pé. Como eu falei aqui, esse é um culto de oração. Nós falamos aqui que havia oração incessante a Deus por parte da igreja. E eu quero te encorajar nessa hora. Vou chamar aqui a diaconisa Nilma para dirigir essa oração. E você vai dar a mão para o seu irmão, você vai dar a mão para a sua irmã aí. E você vai orar por ele. Que haja também oração incessante, não só pelas pessoas por quem oramos, mas também que haja oração incessante de uns pelos outros, para que nós também recebamos milagres. Então, como diz a Bíblia, que quando Jó orava pelos seus amigos, Deus abençoou tanto os amigos quanto Jó. Você vai orar pelo seu irmão, você vai orar pela sua irmã, e você também vai ser abençoado, amém? E a Diaconisa Nilma vai fazer essa oração. Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, aqui estamos, Senhor. A tua igreja unida e reunida no teu nome, Senhor da glória. Pedindo a ti a tua bênção, a tua graça sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Senhor. Sobre aquele que nós oramos, ó Deus, incessantemente, ó Pai amado, Pai querido, mas também por nós, Senhor. Nós temos que estar em pé, Senhor da glória, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, para, Senhor da glória, orar para ver o outro em pé também, Senhor da glória. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa meus irmãos, ó Deus. Abençoa, Pai amado, Pai querido, a sua casa, a sua provisão. Abençoa, Deus amado, Deus querido, porque tu é um Deus abençoador. Pai, lendo, Senhor da glória, a jornada de Jesus Cristo, ó Pai. Aqui na terra ele só fazia o bem, Pai. Ele só curava, libertava, salvava. E é esse Jesus que nós servimos, Pai. Que liberta, que cura, que transforma, Senhor da glória. Pai, no mundo nós teremos aflições, sim, sabemos disso. Mas, Senhor, também temos bênção, Pai. Temos graça, Senhor. Temos, ó Deus amado, a tua mão estendida para nós. Temos a tua asa, Senhor, que podemos nos esconder, no esconderijo, Senhor do Altíssimo. Pai, abençoa esse povo, abençoa, Deus amado, Deus querido, aqueles, ó Deus amado, que estão fracos, aqueles que estão caídos. Levanta, ergue, ó Deus, batiza com o Espírito Santo, Deus amado, Deus querido, porque o Espírito Santo nos leva, Senhor, nos guia, Deus amado, no caminho certo, Pai. Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Senhor da glória, Deus Santo, eu oro pelo Rian, meu sobrinho que está internado no hospital de Caxias. Senhor da glória, aquela criança, Pai, ele só fala de Jesus, só fala de Deus. Com 6 anos, Senhor da glória, desperta aquela mãe, Pai, desperta aquela mãe, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. As crianças hoje, ó Pai, temos te louvando, te glorificando, e os adultos não estão nem aí, Pai, no nome de Jesus, ó Deus, eu oro por essas crianças que estão na rua, eu oro por esses
aqueles jovens, Senhor, que estão perdidos. Eu oro, Senhor da glória, pelos perdidos, Senhor da glória, pelos órfãos, pelas viúvas, Senhor, eu oro. No nome do Senhor Jesus Cristo, toma nas tuas mãos, ó Deus, porque tu é um Deus bondoso, um Deus maravilhoso, um Deus de amor e de graça. No nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Aleluia. Aleluia. Vamos orar, te agradecemos por essa noite, Pai. E nessa última oração, nós clamamos pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, ó Deus. Como diz aqui o texto, uma liderança política ali, que era Herodes, se levantou, Pai, contra a igreja. E o Senhor fez com que aquele mal caísse por terra, Deus. Então todo o mal que tem se levantado, Pai, no Brasil, contra a igreja, contra o teu povo, leis que estão sendo votadas, preparadas, pensamentos e ideias que têm sido incutidos nessa sociedade, que o Senhor venha agir com o teu poder, Pai, quebrando essas influências malignas. Abençoa a nação brasileira, abençoa, Deus, o nosso estado, abençoa o nosso município. No nosso estado, nosso município não está nas mãos desses criminosos, Pai. Não está nas mãos do tráfico de drogas. Não está nas mãos dessas politicagens aí não, Senhor amado. Nós queremos declarar e profetizar o agir de Deus na cidade do Rio de Janeiro. O agir de Deus no estado do Rio de Janeiro. Liberta o Rio de Janeiro, Pai amado. Quebra essas cadeias, como nós temos falado aqui de milagres sucessivos. Nós entendemos que não é uma coisa só que vai resolver a situação do Rio de Janeiro, mas nós cremos num Deus de milagres, nós cremos num Deus de poder, que pode fazer milagres sucessivos nessa nação, que pode fazer milagres sucessivos nesse estado, que pode fazer milagres sucessivos nessa cidade. Então faz milagres, ó Pai. Entra aí nos becos, entra nas ruas, entra nas vielas, entra, Pai, nas salas, ó Pai, nos gabinetes dessas autoridades que estão com a caneta na mão. Entra ali, Pai amado, em nome de Jesus. Entra nos batalhões, entra nas delegacias, entra aí no meio das autoridades, ó Pai, entra nos tribunais de justiça, entra nos ministérios públicos, ó Pai amado. Vai manifestando o teu poder nessa cidade, vai manifestando o teu poder, Pai. Entra nos tribunais aí de contas, ó Pai, esses homens que têm autoridade, que têm a caneta na mão, manifesta o teu poder, ó Pai, para que nós possamos viver dias melhores na nossa cidade, dias melhores no nosso estado, possamos ser melhor assistidos, ó Pai. Nós pagamos tantos impostos, que possamos ter um retorno melhor daquilo que nós temos feito nessa cidade, Pai amado. Entra aí nos colégios, entra, Pai, nas faculdades, ó Pai amado, em nome de Jesus. Entra nos hospitais, ó Deus, manifesta o teu poder nos CTIs, nas unidades intensivas, ó Pai, vai quebrando todo o aparelhamento maligno, ó Deus, e vai manifestando o teu poder, Pai, estabelecendo o teu reino, Deus, e abençoando a população brasileira, alcançando essa população através da tua palavra, através do teu evangelho. Ó Deus, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor pode transformar, melhorar a situação do nosso país, e por isso nós oramos e clamamos. Leva-nos debaixo da tua bênção, Pai. Leva-nos debaixo da tua proteção. Leva-nos debaixo, Pai querido, do sangue de Jesus, nos livrando de todo mal, Deus. Que muito obrigado pelo mês de março, mais um trimestre nós vencemos, ó Deus, e queremos desde já entregar em tuas mãos esse mês de abril, como foi profetizado, que seria um mês de crescimento, seria um mês de bênção, seria um mês de coisas novas. Faz maravilhas nesse mês, é o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje, permaneça para sempre, e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém. Vão na paz do Senhor. Aleluia.